A dor mais forte que alguém pode sentir é perceber que perdeu a única pessoa que realmente se importava. Eles achavam que podiam brincar com você como se fosse um brinquedo. Eles te provocaram, mexeram com suas emoções e esperavam que você ficasse por perto para aproveitar a viagem. Mas aqui está o problema com jogos. Eventualmente, alguém para de jogar, e quando você se afasta, é aí que todo o jogo deles desmorona. Acredite em mim, meus amigos, eles estão prestes a sentir isso. Antes de mergulharmos mais fundo, façam-me um favor, curtam, inscrevam-se e fiquem comigo. Porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos, abalar sua mentalidade e mudar a maneira como você lida com pessoas que te deram como garantido. Ei, pessoal, imaginem isso. Você entra em uma loja onde tudo é de graça. As melhores roupas, relógios de luxo, tudo seu, sem pagar nada. É ótimo, né? Mas, com o tempo, você para de valorizar isso. Você começa a dar como garantido. Trata como se não tivesse valor. Então, um dia, a loja fecha. Sem aviso, sem explicação. E, de repente, você fica do lado de fora, percebendo que nunca valorizou o que tinha até perder. É exatamente assim que as pessoas se sentem quando você para de jogar o jogo delas. Quando tira sua presença, sua gentileza, seu tempo, elas ficam de mãos vazias, se perguntando o que diabos aconteceu. Veja, agora você está pensando, se você apenas se explicar, se apenas mostrar o quanto se importa, elas vão entender. Mas isso é mentira, meus amigos. As pessoas não aprendem com o conforto. Elas não mudam porque você implorou ou provou seu valor. Elas mudam quando enfrentam as consequências de suas próprias ações. Elas aprendem quando sentem o frio da sua ausência, porque, adivinha só, quando você estava sempre lá, elas nunca se preocuparam em perder você. Elas achavam que tinham você na palma da mão. Mas quando você finalmente se afasta, quando desaparece sem dizer uma palavra, é aí que elas começam a entrar em pânico. Aqui está a verdade. Você não pode ensinar alguém a valorizá-lo com palavras. Você ensina com distância, com silêncio, com a realidade de como é quando você não está mais por perto. E sejamos realistas. As pessoas não temem perder você. Elas temem perder o controle sobre você. Elas temem não saber onde você está, não ser capazes de prever seu próximo passo. Elas temem o desconhecido. Então, pare de explicar. Pare de perseguir. Pare de tentar consertar o que eles nunca se importaram em proteger. No momento, você está preso no jogo deles. Eles te dão migalhas com um feno, ou uma mensagem tarde da noite, e você corre para responder. Eles te ignoram por dias e você fica se perguntando o que fez de errado. Mas, meus amigos, o único erro que você cometeu foi dar a eles o poder de te controlar. Então, hoje você muda o jogo. Você pega esse poder de volta. Deixem que eles sintam a mesma incerteza, a mesma dúvida, a mesma confusão que eles causaram a vocês. Pensem nisso. Se alguém ignorou vocês, tratou vocês como uma opção. Eles alguma vez explicaram por quê? Não. Eles apenas esperavam que vocês lidassem com isso. Então, por que vocês sentem a necessidade de se explicar agora? Deixem que eles se perguntem. Deixem que eles fiquem em silêncio, porque o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. E ouçam. Eu sei que é tentador checar se eles sentem sua falta, postar algo só para chamar a atenção deles. Mas não faça isso. Porque no momento em que você fizer isso, você reinicia todo o jogo. Você dá a eles o conforto de saber que ainda se importa. Mas quando você fica em silêncio, quando se recusa a entrar no jogo, é aí que eles começam a sentir a perda. As pessoas só valorizam o que é raro, o que é difícil de conseguir, o que nem sempre está disponível. Então, torne-se um mistério. Torne-se alguém que eles não conseguem entender. Porque no momento em que perceberem que perderam você, para sempre, é aí que eles vão sentir.
É aí que o arrependimento vai bater. Mas, nessa altura, você já estará muito à frente para se importar. Agora, repita comigo: meu silêncio é meu poder. Escreve nos comentários. Assuma isso, viva isso. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não quer mais jogar. Clique no botão curtir. Inscreva-se e lembre-se: quando você se afasta, todo o jogo deles desmorona. Fica comigo, porque isso é só o começo. Número 1. O poder de desaparecer sem deixar vestígios. A jogada mais forte que você já fez. Ir embora em completo silêncio. Eles esperam caos. Eles esperam raiva, mensagens longas, ligações tarde da noite, explicações desesperadas. Eles esperam que você lute por eles, que prove seu valor, que se certifique de que eles entendam o que fizeram de errado. Mas o que acontece quando você não dá nada a eles? Quando você desaparece sem deixar vestígios, é aí que eles percebem, é aí que eles começam a sofrer. Ei, pessoal, imaginem isso. Um mágico sobe ao palco, segurando uma moeda. Ele brinca com ela, faz ela desaparecer. Traz ela de volta várias vezes. A galera assiste, mas ninguém fica impressionado. É só um truque simples. Então, no meio da apresentação, ele joga a moeda para o alto e vai embora. Sem revelação final, sem explicação. Simplesmente desaparece. E o público fica sentado em silêncio atordoado, esperando por algo mais. Mas nada acontece. E agora, de repente, aquela pequena moeda, aquela que ninguém ligava, se torna a única coisa em que conseguem pensar. É exatamente isso que acontece quando você desaparece da vida de alguém sem dizer nada. Quando você estava lá, eles te davam como garantido, pois podiam te encontrar a qualquer momento. Eles nunca te valorizaram. Mas no momento em que você se afasta completamente, sem aviso, sem encerramento, é quando a mente deles começa a girar. É quando eles começam a se perguntar. É quando isso os corrói. Agora você pode estar pensando: mas se eu não disser nada, eles nunca saberão o quanto me magoaram. Eles vão pensar que eu não me importei. Vão simplesmente seguir em frente como se eu nunca tivesse importado. E é esse medo que te mantém preso. Essa é a mentira. Você foi ensinado que precisa ser compreendido, valorizado, que sua dor precisa ser ouvida, ser real, que sua ausência só importa se eles reconhecerem. Mas aqui está a verdade, meus amigos. As pessoas não se arrependem de perder você quando você chora. Elas se arrependem de perder você quando veem que você não se importa mais. Pense na última vez que você perdeu algo importante. Uma jaqueta favorita, um presente sentimental, uma joia. No começo, você nem percebeu que estava ocupado, distraído, certo de que ela apareceria em algum lugar. Mas com o passar do tempo, ao olhar ao redor e perceber que ela não estava lá, você percebeu que talvez nunca a recuperasse. É aí que vem o arrependimento. É aí que você revive cada momento, cada lugar. Você poderia ter deixado lá cada erro por descuido. E quando você realmente entendeu o que perdeu, já era tarde demais. É exatamente assim que funciona com as pessoas. Elas não entram em pânico quando você vai embora. Elas entram em pânico quando percebem que você nunca mais vai voltar. Mas é aí que a maioria das pessoas erra. Elas acham que desaparecer significa esperar. Acham que o silêncio é uma estratégia, uma maneira de manipular alguém para que sinta sua falta. Então ficam checando o celular, olhando as redes sociais, esperando algum sinal de que sua ausência está funcionando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você ainda está observando, se ainda está esperando, você não foi embora de verdade. E elas podem sentir isso. Porque desaparecer não é fazer alguém sentir sua falta. É se libertar. É se afastar de tal forma que quando a pessoa se virar para procurar você, você já estará longe demais para ela alcançar. E sejamos honestos, isso não será fácil. O silêncio
é desconfortável. Te obriga a lidar com suas emoções, a resistir à vontade de entrar em contato, de lutar contra aquela voz na sua cabeça que diz: só mais uma mensagem, só mais uma explicação, só mais uma chance. Vai parecer que você está perdendo, que você é quem está sofrendo, enquanto eles seguem em frente sem se importar. Mas isso é só a abstinência. Falar é apenas sua mente ansiando pelos velhos padrões, pelo ciclo de validação e rejeição que te manteve preso. E você tem que quebrar esse ciclo, porque cada vez que você quebra o silêncio, você está dando alívio a eles. Você está deixando que eles saibam que ainda está lá, ainda esperando, e é por isso que eles não se arrependem de ter perdido você. Você já percebeu como as pessoas só começam a se importar quando você para? Como elas não entram em contato até que você finalmente se afasta? Como elas só começam a sentir sua falta quando percebem que perderam o acesso a você? Isso não é amor, é ego, é a necessidade delas de te controlar, de te manter como uma opção. Então, hoje você para de se explicar, para de justificar seu silêncio, para de dar a elas o encerramento que elas nunca te deram. Você deixa sua ausência falar por você, porque, acredite, a lição mais difícil que elas vão aprender é perceber que o maior erro delas não foi te perder. Foi pensar que nunca te perderiam. E um dia eles vão procurar por você, vão se perguntar, vão se arrepender. Mas nessa altura, você estará muito à frente para sequer notar. Você terá seguido em frente, construído algo melhor, se tornado alguém mais forte. E quando eles finalmente acordarem para o peso dos próprios erros, quando finalmente entenderem o que jogaram fora, é aí que eles vão sofrer. Porque saberão, no fundo, que perderam algo real. Agora, repita comigo: meu silêncio é meu poder. Escreve nos comentários, mostra para eles, mostra para você mesmo, mostra para o mundo que você não vai mais explicar, provar, esperar. Clica no botão curtir, inscreve-te e fica comigo, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre a maneira como você lida com as pessoas. Número 2. O jogo deles só funciona quando você entra nele. Eles ganham poder com suas reações. Então, o que acontece quando você não dá nada para eles? Eles cutucam, provocam, te irritam, só para ver como você vai reagir. Eles querem uma reação: raiva, tristeza, confusão. Qualquer coisa que prove que ainda tem controle sobre você. Mas o que acontece quando você para de entrar no jogo? O que acontece quando você não briga, não persegue, não explica? É aí que todo o jogo deles desmorona. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão em um parque de diversões, em frente a uma daquelas máquinas de garra manipuladas. Você continua colocando moedas, tentando pegar o prêmio, mas toda vez que você chega perto, a garra solta. Você fica frustrado, mas tenta de novo porque quase conseguiu. É exatamente assim que eles tratam você. Eles te dão atenção suficiente, carinho suficiente, esperança falsa suficiente para te manter jogando. Mas você nunca ganha. Eles nunca se comprometem totalmente. Eles apenas te enrolam, sabendo que você continuará buscando algo que nunca foi real. E é aí que a maioria das pessoas erra. Você pensa: se eu me esforçar mais, se eu provar meu valor, se eu mostrar o quanto me importo, eles finalmente vão parar de brincar e me levar a sério. Mas isso é mentira. O poder deles não está em escolher você. Está em fazer você sentir que está quase conquistando-os, repetidamente. Agora mesmo. Você pode estar pensando: mas e se eles realmente se importam? E se eles só têm medo de se comprometer? E se eu for embora e eles seguirem em frente como eu? Esse medo nunca importou. É exatamente isso que te mantém preso no jogo deles. Porque a verdade é que se alguém te valoriza, não te testa, não te enrola, não te dá migalhas com esforços fracos e sem convicção. Eles se posicionam de forma clara e completa, sem que você precise adivinhar onde você está.
Mas quando você se recusa a reagir, quando você para de entrar no jogo, é aí que você tira o poder deles. Pense num pescador. Ele joga a isca na água, esperando que o peixe morda. Mas e se, um dia, os peixes simplesmente parassem? E se, toda vez que ele lançasse a linha, a água ficasse parada? Sem mordidas, sem movimento, nada. Ele ficaria sentado lá, confuso, frustrado, se perguntando o que deu errado e, eventualmente, desistiria. É exatamente isso que acontece quando você para de reagir. Eles te mandam mensagens depois de desaparecer por semanas. Ignore. Eles curtem suas postagens. Depois de sumirem, você age como se nem tivesse notado. Eles entram em contato depois de uma semana. Como você está? Só para testar se você ainda está disponível. Deixe-os sem resposta, porque no momento em que perceberem que não podem te fisgar, eles começam a perder o controle. E sejamos realistas, isso não vai ser fácil. Sua mente vai te dizer: talvez eu deva responder. Talvez desta vez seja diferente. Talvez, se eu disser mais uma coisa, eles finalmente vão entender o quanto me magoaram. Mas, meus amigos, essa é a armadilha. Esse é o jogo. Eles não precisam que você lute contra eles. Eles só precisam que você se envolva, porque enquanto você estiver reagindo, eles ainda têm poder sobre você. Então, hoje você corta os laços. Você para de dar a atenção que eles querem. Você para de ser a presença previsível e fácil de controlar na vida deles. Você se torna o mistério. Vocês se tornam aquele que escapou, porque no momento em que eles percebem que vocês não estão mais entrando no jogo, é nesse momento que a diversão deles acaba. E aqui está a melhor parte. Enquanto eles ficam sentados, confusos, se perguntando por que seus velhos truques não funcionam mais, vocês estarão lá fora, prosperando, sem se incomodar, intocáveis. Agora repitam comigo: eu me recuso a entrar no jogo deles. Escrevam isso nos comentários. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não quer mais ser o pornô deles. Clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo, porque o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais mexam com você. Número 3. Pare de recompensar os esforços fracos deles. Eles não sentem sua falta. Eles sentem falta da conveniência de ter você. Eles não ficam acordados à noite, percebendo o quanto se importavam. Não ficam olhando para o celular, se arrependendo das escolhas, desejando ter te tratado melhor. Não, meus amigos. Eles estão testando as águas, verificando se ainda têm acesso a você. E toda vez que você responde, toda vez que se envolve, toda vez que morde a isca, você prova que eles têm. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês são uma máquina de venda automática. Toda vez que alguém aperta um botão, recebe o que quer. A atenção de vocês, o tempo de vocês, a energia de vocês, sem nenhum esforço. Eles não precisam merecer, nem mesmo pensar nisso. Basta apertar um botão e lá estão vocês. Mas o que acontece quando a máquina para de funcionar? Quando eles apertam o botão e nada sai. No começo, eles tentam mais algumas vezes. Podem até chutar, sacudir, tentar forçar, mas eventualmente vão embora. É exatamente isso que acontece quando você para de recompensar os esforços fracos deles. Eles não estão aqui para te amar. Eles estão aqui para ver se ainda podem controlar você. Agora você está dizendo a si mesmo: mas se eu não responder, eles vão pensar que eu não me importo. Se eu ignorá-los, eles vão seguir em frente e me esquecer. Se eu não me envolver, nunca vou conseguir encerrar isso. Esse medo é o que te mantém preso. Você acha que as mensagens sem sentido, os contatos sem entusiasmo e os convites de última hora significam alguma coisa. Mas não significam. Eles não estão entrando em contato porque se importam. Eles estão entrando em contato porque querem saber que ainda podem. As pessoas não dão valor ao que não precisam se esforçar para conseguir. É a natureza humana.
Quanto mais fácil é conseguir algo, menos valioso parece. E no momento, você tem sido muito fácil, muito previsível, muito disponível. Eles sabem disso. Tudo o que precisam fazer é enviar uma mensagem preguiçosa. Como você está? E você vai se animar, dar energia a eles, responder como se eles realmente importassem. Pare de responder a migalhas. Pare de reagir aos esforços fracos e sem entusiasmo deles. Pare de recompensá-los por fazer o mínimo. Porque quando alguém realmente se importa, não volta com desculpas fracas. Não testa as águas, não entra em contato só para te manter em espera. Ele se entrega totalmente, completamente, sem hesitar. Pense nisso. Se você entrasse em uma loja e visse um item de luxo lá, de graça, sem etiqueta de preço, sem segurança, apenas esperando para ser levado, você não o valorizaria da mesma forma. Mas tranque-o atrás de um vidro, coloque um preço nele, torne-o exclusivo. De repente, todo mundo quer. De repente, vale alguma coisa. É exatamente assim que as pessoas funcionam. Quanto mais acessível você é, menos valioso você parece. Mas no momento em que percebem que não podem simplesmente mandar uma mensagem e receber uma resposta, é aí que o pânico se instala. É aí que o arrependimento surge. É aí que começam a se perguntar: espere, eu os perdi? Eles realmente se foram? E sejamos honestos, isso não vai ser fácil. Você vai sentir a atração, a vontade de responder, aquela vozinha na sua cabeça dizendo: talvez desta vez seja para valer. Talvez desta vez seja real. Mas no fundo, você sabe que não é. Você sabe que é só mais um teste, mais um botão apertado, mais uma tentativa de ver se você ainda está por perto, esperando. Mas você não está mais esperando. A partir de agora, você deixa de ser uma opção. Você deixa de recompensar a inconsistência. Você deixa de facilitar as coisas para pessoas que nunca se esforçaram por você. E quando elas finalmente perceberem que não podem simplesmente voltar, que não podem simplesmente mandar uma mensagem preguiçosa para você e chamar sua atenção, é aí que elas vão sentir a perda e você estará longe demais para se importar. Agora, repita comigo: eu não sou uma opção. Escreve nos comentários. Mostra para eles, mostra para você mesmo, mostra para o mundo que você não vai mais aceitar esforços fracos. Clica no botão curtir, inscreve-te e fica comigo, porque o que vem a seguir vai mudar a maneira como você lida com todos que já te deram como garantido. Número 4. Deixa que eles sintam o frio que te deram. Eles foram distantes. Agora é a vez deles sentirem como é. Eles ignoraram suas mensagens. Demoravam horas, às vezes dias, para responder. Faziam você se sentir como algo secundário, como se fosse sempre você quem estivesse procurando. Sempre você quem mantivesse a conexão viva. E agora, eles esperam que você ainda esteja lá. Ainda esperando, mas não mais. Porque hoje, meus amigos, eles estão prestes a sentir a mesma frieza que um dia te deram. Ei, pessoal, imaginem isso. Você está do lado de fora, no frio congelante, esperando alguém abrir a porta. Você bate, ninguém responde. Você espera um pouco mais, pensando que talvez eles não tenham ouvido. Você bate de novo, ainda nada. Então você fica lá, tremendo, esperando que eventualmente eles te deixem entrar. Mas eles não deixam. E, em algum momento, o frio se torna insuportável. Então, o que você faz? Você vai embora, procura calor em outro lugar, e quando finalmente abrem a porta, prontos para te deixar entrar, você já se foi. É exatamente assim que eles vão se sentir, quando perceberem que você parou de esperar por eles, quando procurarem você esperando que você esteja exatamente onde eles te deixaram, apenas para encontrar silêncio, indiferença, vazio. Agora você pode estar pensando: mas se eu tratar eles da mesma forma,
Isso não me torna tão ruim quanto eles? Não, meus amigos. Não se trata de vingança. Não se trata de jogar jogos. Trata-se de igualar a energia deles e finalmente respeitar a si mesmo o suficiente para parar de dar carinho a alguém que te deixou na mão. Veja, eles esperavam que você corresse atrás. Eles esperavam que você continuasse tentando provar seu valor, continuasse lutando por algo pelo qual eles nunca lutaram. Mas quando você para, quando você fica frio como eles, é aí que a mente deles começa a correr. Eles vão checar o celular, esperando uma mensagem sua, mas não vai ter nenhuma. Eles vão jogar uma isca preguiçosa para ver se você morde, mas você não vai morder. Eles vão testar as águas, esperando você dar o primeiro passo. Mas você acabou indo em direção a alguém que nunca te encontrou no meio do caminho. E sejamos realistas, isso não vai ser fácil. Você está acostumado a ser aquele que se importa, aquele que dá segundas chances, aquele que sempre encontra uma desculpa para o comportamento deles. Mas hoje, você para de inventar desculpas para pessoas que nem sequer enviam uma simples mensagem para saber como você está. De agora em diante, você não vai mais correr atrás, não vai mais explicar, não vai mais dar a eles o conforto de saber que você ainda está lá. E quando eles finalmente perceberem como é ser ignorado, sentir-se inseguro, questionar se ainda são importantes, é aí que eles vão entender exatamente o que fizeram você passar. Agora, repita comigo. Eu não vou mais correr atrás daqueles que me deixaram na mão. Escreve nos comentários. Mostra para eles. Mostra para você mesmo. Mostra para o mundo que você acabou. Que não vai mais esperar no frio por alguém que nunca abriu a porta. Clica no botão curtir. Inscreve-te e fica comigo, porque o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais te subestimem. Número 5. Evolui tanto que eles se tornem música irrelevantes. Nada vai fazê-los sofrer mais do que ver você se tornar alguém que eles nunca mais poderão ter. Eles achavam que você ficaria preso. Achavam que você ficaria esperando, revivendo velhas lembranças, esperando que eles voltassem. Achavam que tinham tempo, mas o que eles nunca imaginaram, o que nunca esperavam, era que você se levantaria, que em vez de ficar sentado na tristeza, você subiria de nível de tal forma que eles nem te reconheceriam. Ei, pessoal, imaginem isso. Uma pessoa passa todos os dias por uma loja velha e decadente. Ela sempre esteve lá, com a mesma aparência, nada de especial. Eles nunca prestaram muita atenção nela. Então, um dia, eles passam por ela e, de repente, ela desapareceu. No lugar dela está uma loja de luxo novinha em folha, do tipo em que as pessoas fazem fila só para entrar, com cordas de veludo, acesso exclusivo e preços que eles nunca poderiam pagar. E, de repente, eles se arrependem de nunca ter apreciado a loja quando tiveram a chance. É exatamente assim que funciona. Quando você se concentra em si mesmo, quando você brilha, quando você se torna a melhor versão de si mesmo, não por eles, mas por você. Agora, você pode estar pensando, mas e se eu seguir em frente e eles nem perceberem? E se eles nunca se arrependerem de me perder? E se eu fizer todo esse trabalho e eles ainda assim não se importarem? Esse medo? É isso que mantém as pessoas presas. Mas escute, isso não tem nada a ver com eles. Tem a ver com você. Porque no momento em que você muda sua energia de tentar impressioná-los para tentar impressionar a si mesmo, tudo muda. Nova mentalidade, novos objetivos, nova energia. Você começa a malhar, não por vingança, mas para se sentir forte em seu próprio corpo. Você começa a perseguir seus sonhos, não para deixá-los com inveja, mas para criar uma vida que você ama. Você começa a se vestir, falar e andar com confiança, não porque quer que eles vejam, mas porque agora você se vê de maneira diferente. E deixe-me dizer uma coisa que eles vão notar. Talvez não hoje, talvez não na próxima semana, mas um dia.
Eles vão checar seu perfil. Vão ouvir falar de você, vão ver uma foto, uma postagem, um vislumbre da pessoa que achavam que poderiam substituir. E é aí que eles vão perceber. Eles perderam algo insubstituível. E quando perceberem, você nem vai se importar, porque estará ocupada demais conquistando sua vida. Repete comigo. Estou me superando por mim, não por eles. Escreve nos comentários. Mostra para eles. Mostra para você mesmo. Mostra para o mundo que você está pronto, esperando e pronto para crescer. Clica no botão curtir. Inscreve-te e fica comigo, porque o que vem a seguir vai garantir que você nunca mais abaixe seus padrões. Número 6. Pare de se explicar. Deixe que eles se perguntem. Eles não merecem uma explicação por terem perdido você. Eles merecem o silêncio que se segue. Eles não explicaram por que se afastaram. Eles não sentaram e te disseram por que te trataram como uma opção. Eles não te deram um encerramento quando ignoraram suas mensagens, brincaram com suas emoções ou te fizeram questionar seu valor. Então me diz, meus amigos, por que você sente a necessidade de se explicar agora? Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão assistindo a um filme, totalmente envolvidos na história, esperando pelo grande momento, pela explicação, pela resolução, pela parte em que tudo faz sentido. Mas em vez disso, a tela simplesmente fica preta, sem aviso, sem conclusão, simplesmente desaparece. E agora você fica preso, pensando nisso, se perguntando, obcecado, porque a mente odeia histórias inacabadas. Ela precisa de respostas, precisa de um encerramento, e quando não consegue, fica repetindo os mesmos momentos várias vezes. É exatamente isso que acontece quando você vai embora sem dizer nada. Agora, você está dizendo para si mesmo: mas se eu não explicar, eles vão pensar que eu nunca me importei. Se eu não disser por que estou indo embora, eles não vão entender o quanto me magoaram. Se eu não tiver um encerramento, como vou superar esse medo? É isso que te mantém preso. Você acha que se explicar vai trazer paz. Mas, meus amigos, explicações não trazem encerramento. O silêncio, sim, porque, sejamos realistas, se palavras pudessem fazer com que eles se importassem, eles teriam se importado enquanto você ainda estava lá. Se dizer a eles o quanto eles te magoaram pudesse mudá-los, você não estaria nessa situação. Eles não precisam das tuas palavras. Eles precisam do peso da tua ausência. Veja, as pessoas não se arrependem de te perder quando tu fazes um discurso para elas. Elas não acordam no meio da noite pensando num longo parágrafo que tu enviaste. Não. Elas se arrependem de ter perdido você quando percebem que você se foi. Quando rolam a tela do celular e não veem nenhuma mensagem nova. Quando tentam entrar em contato e só encontram silêncio. Quando ficam sentadas se perguntando: espera, o que aconteceu? Por que elas pararam? Elas realmente se foram? E deixa eu te dizer que essa incerteza, esse não saber, vai assombrá-los por mais tempo do que qualquer explicação jamais poderia. Mas sejamos honestos, isso não vai ser fácil. Você vai sentir a tentação de explicar, justificar, fazer com que eles vejam as coisas da sua perspectiva. Mas pergunte a si mesmo: quando eles estavam te magoando, eles se importavam com a sua perspectiva? Eles pararam e se certificaram de que você tivesse um encerramento? Não, eles só esperavam que você lidasse com isso. Então agora você dá a eles o mesmo silêncio que eles te deram. A partir deste momento, você não deve nada a eles. Nem uma razão, nem um adeus, nem uma explicação. E quanto mais eles se perguntam por que você mudou, por que você desapareceu, por que você parou de se importar, mais eles ficam obcecados, mais eles se arrependem, mais eles percebem que perderam algo que nunca poderão ter de volta agora. Repita comigo. Não devo explicações a ninguém. Escreva nos comentários. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que você encerrou.
dando um encerramento às pessoas que nunca te deram. Clique no botão curtir. Inscreva-se e fique comigo, porque o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais te vejam da mesma forma. Número 7. Não dê acesso emocional a eles. Se eles ainda conseguem sentir sua energia, é porque não te perderam de verdade. Eles não precisam falar com você para saber que você ainda está lá. Eles não precisam ver seu nome aparecer para sentir que ainda tem um pedaço de você. Enquanto você estiver vendo as histórias deles, checando a página deles, pensando neles todos os dias, eles ainda têm acesso a você. E é por isso que não se arrependem de ter perdido você. Porque, no fundo, eles não sentem que realmente perderam. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês têm uma lâmpada no quarto. Ela está sempre acesa, sempre iluminando, sempre lá. Vocês não pensam muito nela. Simplesmente presumem que ela sempre estará lá quando precisarem. Mas uma noite, vocês acendem a lâmpada e nada acontece. A luz se apaga. Vocês trocam a lâmpada, verificam os fios, tentam de tudo para acendê-la, mas não adianta. E, de repente, percebem o quanto dependiam dela. É exatamente isso que acontece quando você corta o acesso emocional, quando eles vão verificar se você ainda está observando a vida deles e não encontram nada. Quando eles enviam aquela mensagem semanal, perguntando como você está e nunca recebem resposta, quando percebem que nem sabem mais o que está acontecendo no seu mundo. É aí que finalmente você entende. Você se foi. Agora você pode estar pensando: mas e se eles me esquecerem? E se eles seguirem em frente e nunca mais pensarem em mim? E esse é o medo que eles querem que você tenha. Eles querem que você continue verificando, continuando reagindo, continuando mostrando sinais de que ainda se importa, porque enquanto você fizer isso, eles se sentem seguros. Não precisam se arrepender de ter perdido você, porque na cabeça deles, eles não perderam você de verdade. Mas no segundo em que você fica completamente em silêncio, no segundo em que eles percebem que não têm mais acesso à sua mente, ao seu coração, à sua energia, é aí que o pânico se instala, porque as pessoas só se arrependem quando sabem que algo realmente se foi. Então, hoje, você para de assistir às histórias deles, para de checar o perfil deles, para de perguntar aos amigos em comum sobre eles, para de esperar por uma mensagem que nunca chegará da maneira que você quer, porque toda vez que você checa, toda vez que você reage, toda vez que você dá a eles o menor sinal de que ainda está lá, você se mantém no jogo deles. Mas quando você desaparece, quando você se torna um fantasma na vida deles, é aí que eles começam a sentir o vazio. É aí que eles finalmente percebem a diferença entre ter você e perder você. E, acredite em mim, nada vai quebrá-los mais do que saber que eles não existem mais no seu mundo. Agora, repita comigo. Eu retiro minha energia. Escreve nos comentários. Mostra para eles. Mostra para você mesmo. Mostra para o mundo que você acabou, que não vai mais dar sua presença para pessoas que não merecem. Clica no botão curtir, inscreve-te e fica comigo. Porque o que vem a seguir vai garantir que eles nunca parem de pensar no que perderam. Número 8. Nunca dê outra chance a eles. Eles brincaram com você uma vez. Isso é tudo que eles merecem. Eles achavam que podiam te tratar como uma opção, ir embora e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Eles achavam que você ainda estaria lá, esperando, perdoando, dando a eles mais uma chance de desperdiçar seu tempo. Mas não desta vez, porque no momento em que você os deixar voltar, eles saberão que ainda têm poder sobre você. E uma vez que eles saibam disso, o ciclo se repete. Ei, pessoal, imaginem o seguinte: vocês são donos de um clube exclusivo e sofisticado há anos. Vocês deixam alguém entrar sem ser sócio, sem esforço, sem respeito, sem gratidão. Eles entram e saem como se fossem donos do lugar. Então,
Um dia, vocês fecham as portas. Chega de entrada gratuita, chega de acesso especial. Eles voltam batendo na porta, implorando para entrar. Mas agora precisam de uma assinatura e adivinha só, não tem dinheiro para pagar. É exatamente isso que acontece quando você finalmente nega a eles o acesso à sua vida. Agora você pode estar pensando, mas e se eles mudaram? E se eles finalmente perceberam o que perderam? E se desta vez for diferente? Deixe-me dizer uma coisa. As pessoas não mudam porque perderam você. Elas mudam quando decidem ser melhores. E se precisaram perder você para perceber o seu valor, elas nunca te valorizaram de verdade. Veja, quando elas voltam, não é porque te amam. Elas estão voltando porque perderam o controle, porque o ego delas foi ferido, porque achavam que você sempre estaria disponível. E agora, pela primeira vez, elas estão percebendo que você não está. E vamos ser honestos, elas vão tentar. Elas vão testar as águas. E aí, como você está? Um like aleatório no seu post. Uma tentativa de ver se a porta ainda está aberta. Mas no momento em que você os deixa voltar, mesmo que seja um pouquinho, eles ganham. Eles sabem que podem desaparecer. Tratar você como bem entendem e ainda assim voltar quando for conveniente para eles, mas não desta vez. Dessa vez, quando eles entrarem em contato, não vão encontrar nada além de uma porta trancada, sem resposta, sem reação, sem acesso. E é aí que eles realmente vão entender. Porque o arrependimento não vem de ser ignorado uma vez. O arrependimento vem de perceber que você se foi para sempre. E sejamos realistas, isso não vai ser fácil. Você vai ficar tentado a acreditar neles, a dar a eles uma última chance, na esperança de que dessa vez eles estejam falando sério. Mas no fundo, você sabe a verdade. Sabe como essa história termina e está cansado de reler o mesmo capítulo doloroso, esperando um desfecho diferente. A partir de agora, você não vai dar segundas chances para pessoas que não tiveram problema em te perder da primeira vez. Você não vai reabrir portas que deveriam ter permanecido fechadas, e quando eles finalmente perceberem que perderam algo que nunca poderão ter de volta, você estará longe demais para se importar. Repete comigo. Eu nunca volto atrás. Escreve nos comentários. Mostra para eles. Mostra para você mesmo. Mostra para o mundo que você não vai mais dar chances para pessoas que nunca mereceram. Clica no botão curtir. Inscreve-te e fica comigo, porque o que vem a seguir vai garantir que eles nunca mais te subestimem. Número 9. A vingança definitiva. Você para de se importar. No momento em que você para de se importar, eles começam a sofrer. Não quando você chora, não quando implora, não quando tenta explicar o quanto eles te magoaram. Não, meus amigos. No momento em que eles realmente sentem isso, no momento em que realmente dói, é quando eles percebem que nem existem mais na sua mente, quando finalmente veem que a pessoa que um dia lhes deu amor infinito, energia e atenção agora os vê como nada, apenas mais um estranho. Ei, pessoal, imaginem isso. Você entra em uma sala esperando que todos notem você, que reconheçam você, mas ninguém sequer olha para cima. Você diz algo, mas ninguém reage. Você acena, mas é como se você fosse invisível. Aquela sensação de afundamento no estômago. É exatamente isso que eles sentem quando percebem que você não se importa mais. Veja, eles queriam suas emoções. Não importava se era amor, raiva, frustração. Eles só queriam ser importantes para você. Porque se você ainda se importa, se ainda reage, se ainda pensa neles, então, na cabeça deles, eles ainda têm poder. Mas no momento em que você para, no momento em que eles se tornam irrelevantes, é aí que realmente começa a doer. Agora você pode estar pensando, mas se eu parar de me importar, isso não significa que eles ganham? Não, meus amigos, essa é a maior mentira que já te contaram.
A verdadeira vitória não está em provar nada para eles. Está em perceber que você não precisa vencer. No momento em que eles deixarem de existir em seus pensamentos, no momento em que as ações deles não afetarem mais suas emoções, no momento em que o nome deles nem mesmo provocar uma reação, e sejamos honestos, isso não será fácil. Você está acostumado a se importar, a pensar demais, a se perguntar se eles sentem sua falta, se arrependem, se algum dia vão mudar. Mas hoje, você decide deixar tudo para trás. Não por eles, mas por você. Porque a verdade é esta: as pessoas se arrependem de perder o que não podem substituir. Elas se arrependem de perder o que não podem alcançar. Elas se arrependem de perder a pessoa que um dia se importou com elas como ninguém jamais se importará. Mas quando elas perceberem isso, você já estará longe demais para se importar. Então, pare de dar espaço para elas na sua cabeça. Pare de se perguntar o que elas estão pensando. Pare de relembrar conversas e analisar cada movimento delas, porque a única maneira de elas realmente sofrerem é quando você seguir em frente de forma tão completa que elas ficarão observando à distância, sabendo que perderam você para sempre. Agora, repita comigo: eu me recuso a me importar com aqueles que não me valorizaram. Escreve nos comentários, mostra para eles, mostra para você mesmo, mostra para o mundo que você acabou, que não vai mais desperdiçar sua energia com pessoas que nunca mereceram. Então, meus amigos, este é o momento de você recuperar seu poder. Chega de perseguir, chega de provar, chega de entrar no jogo deles. No momento em que você parar de se importar, eles vão começar a sofrer, e quando perceberem o que perderam, você já estará muito à frente para perceber. Então, não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar isso com alguém que precisa ouvir. Fica forte, fica intocável e até o próximo vídeo.